dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre tua vida. Mais um momento como povo, como papel da igreja de cultuar o nosso Deus. Então nós queremos nesse momento, de fato, já começamos com essa canção, uma linda canção onde nós estamos externando a Deus que nós precisamos dele, precisamos do amor, do perdão, precisamos de fato da presença do Senhor nas nossas vidas. E eu convido para que você abra a tua Bíblia aí no Salmo 130. É um salmo que vai falar sobre a necessidade de nós confessarmos o nosso pecado e a certeza do perdão que Deus nos concede quando nós confessamos e nos arrependemos. E por que nós vamos fazer a leitura desse salmo no início? Esse cântico que nós entoamos agora, ele fala que nós queremos o Senhor, nós precisamos. Estamos aqui porque amamos a Deus. E quando nós amamos ao Senhor, nós entendemos que a nossa condição, apesar de amar a Deus, nós somos falhos e nós precisamos confessar os nossos pecados. Então esse culto, nós vamos começar com esse ato de abrir o nosso coração e falar: Senhor, perdoe por aquilo que eu venho transgredindo em relação àquilo que Tu és. O Salmo 130 vai falar assim: Senhor, das profundezas clamo a Ti. Senhor, escuta a minha voz, estejam Teus ouvidos atentos às minhas súplicas. Senhor, se atentares para o pecado, quem resistirá, Senhor? Mas o perdão está contigo, para que sejas temido. Espero no Senhor, minha alma o espera.
Em sua palavra eu espero. Espero pelo Senhor mais do que os guardas pelo amanhecer. Sim, mais do que os guardas esperam pela manhã. Ó Israel, coloca esperança no Senhor, pois no Senhor há amor fiel, e nele há plena redenção. Ele remirá Israel de todas as suas maldades. Então esse salmo ele expressa isso, essa necessidade de nós confessarmos os nossos pecados a Deus e essa esperança e essa certeza de que o perdão do Senhor está sobre o seu povo. Uma coisa que me chama a atenção nesse salmo é o versículo 7, onde o salmista aplica uma figura de linguagem falando sobre aqueles guardas que esperam o amanhecer de maneira, numa expectativa, quando o amanhecer vem, as coisas irão mudar para aquele guarda que está fazendo a sentinela, cuidando de algo. Isso aqui é muito interessante porque naquela época, um guarda, ele não tinha a tecnologia que nós temos, então a escuridão trazia de fato medo, trazia apreensão. E essa figura, quando ele fala, aquele guarda que espera pela manhã, é porque o guarda ele vai ter a certeza de que ele vai conseguir olhar ao seu redor e cuidar de uma maneira mais tranquila. Então essa figura eu acho muito bonita, que nós devemos esperar pelo Senhor, da mesma expectativa que quando o Senhor vem sobre as nossas vidas, tudo se torna claro, tudo tem clareza, é isso que Deus quer fazer conosco. Então vamos orar, vamos falar com o Senhor, e você então onde está? Fale com o Senhor também. Deus, obrigado, Pai, por mais uma possibilidade que o Senhor nos concede de cultuarmos o Teu santo nome. Estamos aqui agora e como nós lemos na Tua palavra, nós queremos o primeiro ato desse culto, ó Pai, nós queremos confessar os nossos pecados ao Senhor, ó Pai. O Senhor é um Deus santo, um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus todo-poderoso, mas quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nós reconhecemos a nossa pequenez, as nossas fragilidades, ó Pai. Por isso, nós pedimos misericórdia, Pai, do Senhor. Ó Deus, visita o coração do Teu povo, ó Pai, gerando arrependimento verdadeiro e genuíno, ó Pai. Que Teu Espírito Santo faça essa obra, Pai, para que nós possamos, de fato, ter vidas que alegrem o Senhor, ó Pai. Não permita que nós mantenhamos um relacionamento com o Senhor baseado na indiferença. Nós queremos de fato alegrar o Teu coração, Pai, e para alegrar o Teu coração é necessário arrependimento. Por isso, aceita, Pai, nossos pedidos de perdão, Pai. Ó Deus, perdoa tudo aquilo que temos feito que tem entristecido o Teu coração. E eu peço por aquela pessoa, Pai, que está escutando, está agora assistindo esse culto. Talvez essa pessoa esteja imersa em uma vida de pecado, onde o pecado está trazendo tristeza, amargura, rancor. Ó Deus, talvez essa pessoa está aprisionada no pecado. Eu peço em nome de Jesus a Tua visita a essa pessoa para que ela possa sentir a Tua paz e a Tua alegria, Pai. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém. E nós continuaremos esse espírito de louvor e adoração com o nosso ministério de louvor. E você então, louve ao Senhor de todo o teu coração. Amém. Vamos continuar adorando nosso Deus. Amém. Todos que precisam ter esperança para viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Todos que são de Jesus, mortos pro mundo, vivos pra luz, venham adorar o Salvador. Todos que querem perseverar, na fé que tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós.
separar. Deus está perto de nós, nossa fé ninguém pode roubar. Deus está perto de nós, o seu trono não se abalará. Deus está perto de nós, não há mais nenhum temor, nos libertou, perto está o Senhor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Aleluia. Deus está perto de nós, amém? Você crê nisso? Amém. Desde os confins da terra, Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção que os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção que os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado. Aleluia. Por toda a eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado. Aleluia.
razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior. Agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior. Agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Vamos de novo. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a sua vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior. E agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior. Agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Amém, aleluia. Agora vamos ficar com a mensagem do pastor Flávio, amém? Glória a Deus. Bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês. É uma alegria falar com vocês, mesmo que à distância, mas é sempre um prazer de alguma forma compartilhar a palavra com os irmãos, dividir esse momento com os queridos, com as queridas, é sempre de fato uma alegria para o nosso coração. Quero compartilhar com vocês nessa manhã um texto que está no livro dos Números, no capítulo 4, livro dos Números, no capítulo 6, versículos de 22 até o versículo de número 26. Livro dos Números é o quarto livro aí da Bíblia, capítulo 6, dos versículos 22 até o versículo de número 26. É um texto conhecido, famoso, cantado aqui na igreja, inclusive. Quando estava preparando essa mensagem, meditando nesse texto, lembrei do nosso coral, cantando, inclusive, essa famosa e bonita bênção, conhecida como bênção araônica ou bênção sacerdotal. E nós queremos meditar nesse texto com os irmãos nessa manhã. Livro dos Números, capítulo 6, a partir do versículo 22 até o 26, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Oremos nesse momento. Senhor, nós clamamos ao Senhor nesse instante, pedindo iluminação do Teu Espírito
para a exposição da Tua Palavra, a iluminação do Teu Espírito, para a compreensão da Tua Palavra e, ao mesmo tempo, o discernimento, o ânimo, força necessária para a gente também aplicar, que essa palavra se torne vida para a nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero, como eu disse, compartilhar esse texto com vocês e quero fazer em 2 domingos. Eu quero trabalhar ele com vocês aqui, algumas ideias hoje e continuar com ele aí no próximo domingo. Hoje eu quero falar sobre bênção, o Senhor te abençoe. Quero falar sobre esse Deus que nos guarda, o Senhor te guarde. E quero falar sobre o Senhor fazendo resplandecer o seu rosto sobre nós. E aí nas próximas semanas nós vamos trabalhar a ideia de um Deus que tem misericórdia de nós, um Deus que sobre nós levanta o seu rosto e um Deus que nos traz a paz. Esse livro, ele foi escrito, ele registra momentos do povo de Deus, quando o povo de Deus está passando por um período de peregrinação pelo deserto, caminhando rumo à terra prometida. Existem vários detalhes aqui sendo ajustados, tanto para a caminhada como depois para a organização desse povo, quando chegassem na terra. Existem vários detalhes bastante interessantes nesse texto, nesse livro, vale a pena você depois estudar com calma, quem sabe meditar mais nesse livro dos Números, que talvez seja um livro que fique um pouco esquecido, né? Mas é um livro que vale a pena a gente meditar nele. E aí, dentro desse contexto do livro dos Números, desse povo que está caminhando, dessa peregrinação, desse povo que está a caminho da terra prometida, Deus fala com Moisés e diz: Moisés, mande um recado para o Arão. Disse mais o Senhor a Moisés: fala para o Arão e fala para os filhos do Arão, que são aí os responsáveis pelo trabalho sacerdotal. Vocês vão abençoar o povo a partir dessas características, que são características não apenas litúrgicas, mas características que falavam a respeito do caráter de Deus. Características que falavam não trazem aqui apenas uma linguagem cultica, uma linguagem litúrgica, mas que falavam do compromisso que Deus estava assumindo com o povo a partir daquele momento. Bênção, cuidado, que é a ideia do guardar, que a gente vai ver daqui a pouco, resplandecer o rosto sobre ti, e as demais características. Portanto, é um texto que fala de alguma forma, sobre uma espécie de aliança que Deus está fazendo com o povo, de um compromisso que ele está assumindo a partir daquilo que ele é, a partir do seu caráter. Sendo assim, se torna um texto universal. Se torna um texto que pode ser lido nos nossos dias também a partir dessa perspectiva de esperar da parte de Deus a bênção, de esperar da parte de Deus o cuidado, de esperar da parte de Deus a misericórdia, a paz e tantos outros detalhes que aparecem no texto. Esse texto falou muito ao meu coração essa semana, especialmente pelos dias que nós estamos vivendo, pela situação a qual nós estamos enfrentando como povo de Deus, e como é bom a gente lembrar que em meio a esse cenário difícil, que nos assola, que nos machuca, que nos incomoda, como é bom olhar para a palavra do Senhor e lembrar desses compromissos que Ele assume comigo, com você, com a sua igreja, compromissos que Ele assume com o seu povo. A primeira característica, ou o primeiro compromisso que aparece nessa bênção, tem a ver com o fato do Senhor se comprometer com a ação de abençoar o seu povo. O Senhor te abençoe. Essa é a primeira ideia, essa é a primeira promessa, em certo sentido. Essa é a primeira expectativa que eu e você podemos nutrir no nosso coração, a certeza de que o Senhor está nos abençoando, a certeza de que o Senhor está conosco, a certeza de que a bênção do Senhor repousa sobre a minha vida, repousa sobre a sua vida, e que ainda que o cenário seja adverso, a gente pode ter essa convicção, a gente pode ter essa certeza. Estamos sendo abençoados pelo Senhor. A ideia de bênção aqui tem a ver com presença. A promessa ou a ideia aqui descrita no texto tem a ver com esse movimento de Deus de estar presente. Quando se falava desde os tempos antigos, Deus te abençoe, era a mesma coisa que dizer Deus esteja com você. Que a presença de Deus seja uma realidade para você. Então, portanto, aquilo que a gente conclui quando a gente estuda o Antigo Testamento é que toda vez que aparece esse termo, bênção de Deus, a gente precisa lembrar que a bênção de Deus é o próprio Deus.
Porque a bênção de Deus, a ideia central da bênção de Deus, como eu disse, tem a ver com a presença revelada de Deus. Então, a gente começa, por exemplo, a lembrar que às vezes nós estamos acostumados, ou fomos talvez doutrinados ou ensinados a pensar na bênção de Deus apenas como um benefício que Deus pode nos trazer, um benefício que Deus pode nos dar. Não é isso que está dizendo aqui. O texto está dizendo de forma bastante clara que se a gente conseguisse estudar o texto de forma pormenorizada, que o que está sendo oferecido para o povo aqui é a certeza da presença. É a ideia de Deus se derramando. Quando Deus nos abençoa, esse exercício de nos abençoar tem a ver com a própria pessoa de Deus sendo derramada em nosso favor. A ideia de que Ele está, de alguma forma, se revelando a nós na mesma perspectiva que se revelou a Moisés. Se você abrir sua Bíblia lá no livro do Êxodo, no capítulo 33, não precisa fazer isso agora, você pode depois conferir lá. Quando, num determinado momento da trajetória, Moisés é diante de uma situação onde Deus disse, vocês seguem daqui para frente. Moisés disse assim, não, Senhor, se o Senhor não for conosco, se a sua presença não for uma realidade para nós, de alguma forma, estaremos perdidos. Não é possível continuar a caminhada, não nos faça continuar se a sua presença não for conosco. Porque já havia no coração de Moisés essa consciência de que a bênção de Deus, a ideia central da bênção de Deus, tinha a ver com a sua presença sendo derramada. E é isso que Deus está fazendo conosco nos nossos dias. A bênção de Deus não está ausente. O problema, irmãos, é que, como eu disse, nós aprendemos talvez a interpretar ou a discernir a bênção de Deus a partir de outras perspectivas. Nós pensamos, às vezes, na bênção de Deus como um favor de Deus sem Deus. Pensamos na bênção de Deus, às vezes, como um favor de Deus para os nossos desejos egoístas, ou para a nossa noção do que deva ser benefício para nós. Nós precisamos lembrar que a nossa noção de benefício está desvirtuada ou está comprometida, às vezes, com a lógica dos nossos dias. Portanto, às vezes nós ficamos em dúvida se de fato Deus está nos abençoando ou não, quando nos falta alguma coisa, porque nós fomos treinados de alguma forma, como eu disse, ou doutrinados de alguma forma, a pensar que a bênção de Deus se resume ao favor de Deus, ou a ideia de um favor de Deus sem Deus, como dizem alguns teólogos, ou a ideia de um favor de Deus para suprir, às vezes, as nossas carências, os nossos desejos enfermos. Mas o que mais chama atenção aqui para nós, talvez seja aquilo que depois o Jeremias disse também quando escreveu as Lamentações, quando ele entendeu que a porção dele era o próprio Deus, era o próprio Senhor. Deus está nos abençoando. A bênção de Deus continua sendo uma realidade para nós, porque a bênção de Deus tem a ver com o fato do próprio Deus se derramando em nosso favor. A outra dificuldade que nós enfrentamos com esse conceito da bênção como presença de Deus, como presença a qual nós carregamos no coração anseio, fome e sede, é que também às vezes nós aprendemos a pensar a bênção de Deus, ou carregar no coração a ideia de manter Deus ao nosso favor, manter Deus para o nosso próprio benefício, ou buscar a Deus, tentando mover Deus para nos abençoar, e a gente pensa muito nessa relação de bênção na perspectiva de receber, daquilo que eu recebo, daquilo que Ele pode me dar, daquilo que Ele pode me oferecer. E temos muita dificuldade em entender a bênção de Deus como uma perspectiva, ou em uma perspectiva relacional. Quando Deus diz para Moisés, fala para Arão, dizer que eu vou abençoar esse povo. A bênção era a própria presença de Deus sendo derramada. A bênção, portanto, o que há de mais magnífico para nós, nessa possibilidade de um povo abençoado, é a ideia de um povo que anda com Deus, relacionamento com Deus, gente que vive na presença de Deus, gente que aprendeu a encontrar prazer e aprendeu a desfrutar dessa bênção pelo fato de andar com Deus. Várias vezes a Bíblia descreve alguns homens, algumas mulheres, cuja descrição central desse indivíduo ou dessa pessoa é o fato dele andar com Deus. É o fato dele caminhar com Deus. Anda na minha presença e ser perfeito, disse Deus a Abraão, por exemplo. Anda na minha presença, aprende a andar na minha presença e você vai conhecer qual é o meu projeto para você. Você vai conhecer a ideia do que é ser um homem abençoado, o que é ser um homem perfeito,
a partir da ideia de completude, de integridade. Portanto, irmãos, a promessa de Deus para nós, nesses dias, é de que a bênção dele está sobre nós, e a bênção dele é a sua própria presença sendo derramada. O meu desafio, portanto, para mim e para você, é que a gente aprenda a encontrar nessa relação de homens e mulheres que andam com Deus, a perspectiva de um Deus que não nos abandonou, de um Deus que de alguma forma não recolheu a sua mão para nos abençoar, mas que continua com as suas mãos estendidas, nos abençoando, derramando da sua presença. Um Deus que caminha conosco e nos permite andar com Ele. A bênção araônica, nesse sentido, a bênção sacerdotal, era a promessa de um Deus que caminhava conosco. Eu imagino, mais uma vez, a sua angústia nesses dias. A sua angústia, de alguma forma, é a minha angústia. Nós temos o problema do vírus, nós temos os problemas que acabam se desdobrando, que tem a ver com as questões econômicas, agora as questões de saúde emocional também, que começam a ser uma realidade bastante latente nos nossos dias. E a resposta de Deus para tudo isso, para o vírus, para o problema econômico, para a saúde emocional do seu povo, é a sua própria presença sendo derramada em nosso favor. Bem-aventurados seremos se encontrarmos significado e sentido para essa relação, se encontrarmos esperança a partir desse Deus que vai se derramando, que vai se manifestando à nossa volta, que vai caminhando conosco, que vai andando conosco. Diga a Arão, Moisés, eu vou abençoar esse povo. E a bênção de Deus continua sendo uma realidade para mim e para você, porque a presença dele é uma realidade. Ainda que nos faltem algumas coisas, ainda que os dilemas se instalem no nosso coração, a bênção de Deus é sobre a minha vida, a bênção de Deus é sobre a sua vida. Em segundo lugar, o texto diz também, essa oração sacerdotal, essa bênção sacerdotal, diz que esse Deus também se compromete a nos guardar. Se ele se compromete a nos abençoar, derramando da sua presença, ele se compromete também a cuidar de nós. A ideia de guardar, que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, é a ideia de um Deus que cuida de nós. E aí eu queria pensar essa ideia de cuidado em pelo menos 3 perspectivas que são comuns aqui no Antigo Testamento. Ele é aquele que guarda como quem guarda uma casa, dá aqui um pouco aquela perspectiva daquele que nos vigia, um pouco da perspectiva daquele que não dorme, aquele que está cuidando de nós, aquele que está olhando por nós, aquele que pode, de alguma forma, garantir que o nosso sono seja tranquilo, apesar das dificuldades e das tribulações, porque Ele está nos vigiando, porque Ele está nos guardando, porque a nossa casa, porque a nossa vida estão sendo guardadas por esse Deus que se compromete com o cuidado dos seus. No Salmo de número 4, versículo 8, por exemplo, o salmista chega a dizer, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro. Porque esse Deus se comprometeu lá atrás, já quando essa narrativa que foi escrita, falando ou revelando o seu caráter nessa perspectiva, de um Deus que cuida de nós, de um Deus que guarda a nossa vida, de um Deus que não dorme, que não vacila, que está atento aos nossos clamores, está atento às nossas necessidades. Talvez nesses dias, eu e você, por todas as circunstâncias que estamos enfrentando, acabemos por nutrir no coração, talvez aquela sensação talvez de ausência, talvez de insegurança, talvez de medo, de incerteza. Talvez cheguemos a pensar quem é que vai cuidar de nós, quem é que vai velar por nós, quem é que há de ir por nós. E esse texto nos lembra de que o Senhor tem cuidado de nós. Esse texto nos lembra que o Senhor tem guardado a nossa vida, tem guardado a nossa casa. Portanto, apesar de tudo, nós podemos dormir tranquilos. Não porque estamos alheios ao que está acontecendo, não porque não nos importamos com o que está acontecendo, não, mas porque a nossa segurança não está nas circunstâncias. Nunca esteve. A nossa garantia, a nossa fé nunca esteve firmada nas circunstâncias ou nas situações que se apresentam diante de nós. Nós que andamos com o Senhor, que somos abençoados pela presença de Deus, vamos desfrutando dessa relação com Ele, vamos sendo ensinados que a nossa garantia não está nas circunstâncias que se apresentam diante de nós, mas na certeza de que Deus olha por nós.
Uma segunda característica dessa ideia de um Deus que vai nos guardar, mesmo em meio à tempestade, é que o guardar e o cuidar como quem guarda um jardim, ou como quem guarda um pomar. Essa metáfora é bastante usada, ela foi usada desde o Éden, depois o profeta Isaías gostava dessa linguagem também, de falar de um Deus que guarda a nossa vida como um jardineiro cuida do seu jardim, ou como um jardineiro cuida do seu pomar. Mas aí a gente precisa lembrar que nessa perspectiva de um Deus que nos guarda, com a metáfora do jardim, a gente precisa lembrar que é um Deus que às vezes precisa colocar a mão, um Deus que às vezes precisa fazer algumas podas, um Deus que às vezes precisa mexer e passar veneno, quem sabe, em algumas ervas daninhas que estão às vezes tomando o nosso coração e tornando a nossa vida amarga. Um Deus que às vezes precisa fazer a manutenção necessária para que o nosso coração, a nossa mente, de alguma forma, continuem exalando perfume. Um Deus que às vezes precisa tirar as pedras que acabam assumindo uma função de endurecer o nosso coração, ou pedras que vão sendo depositadas nesse jardim e que vão tirando às vezes a beleza ou o encanto da vida. Esse jardineiro precisa trabalhar, às vezes, limpando aquilo que precisa ser limpo. E a minha pergunta para o meu coração e para o seu coração nessa manhã é o que é exatamente que precisa ser mexido? O que exatamente precisa ser tocado? O que exatamente precisa ser podado? Porque se nós estamos debaixo da bênção de Deus, que é a presença de Deus sendo derramada, se nós estamos debaixo do Deus que nos guarda, Ele nos guarda na perspectiva do jardineiro. E é impossível para o jardineiro passar um dia sequer sem regar essa planta, sem podar essa planta, sem tirar aquilo que atrapalha um jardim, para que ele seja de fato um jardim. E ele precisa fazer esse trabalho até que o jardim, até que o pomar volte a produzir. Ele precisa fazer esse trabalho até que o jardim e o pomar cumpram as suas funções. Qual é a função de um pomar e de um jardim? Entre tantas outras, é produzir alimento. É produzir vida para aqueles que precisam de vida. É produzir sustento para aqueles que precisam de sustento. É produzir beleza, é produzir encanto. Quando a Bíblia usa essa metáfora de um jardineiro cuidando do seu jardim, sendo o próprio Senhor o jardineiro, ele nos coloca nessa posição de jardim, dizendo que de alguma forma nós vamos ser trabalhados por Deus para que essa função de jardim seja vista em cada um de nós. Que apesar de um cenário de desencantamento, de ausência de beleza, apesar de um cenário cinzento, quando as pessoas olharem para a minha vida, quando olharem para a sua vida, como aquele que olha para um jardim, eles consigam encontrar beleza, consigam encontrar alguma perspectiva de alimento para as suas vidas, para as suas almas, mas que esse jardim também seja um lugar de sombra, quem sabe para acolher aqueles que estão cansados. Se tem uma palavra que eu tenho ouvido nos nossos dias, é o quanto as pessoas já estão ficando cansadas dessa rotina que de fato é cansativa, essa rotina que de fato mexe conosco, mexe comigo, mexe com você, mexe com as pessoas à nossa volta, na nossa sociedade. Mas que bom que o jardineiro está nos guardando, que bom que o jardineiro está cuidando de nós, porque quando ele coloca a sua mão de poder sobre nós, ele nos devolve a capacidade de ser jardim e então poder ser sombra para aqueles que estão cansados. Nossa sociedade está passando por um período de cansaço, meus irmãos. E nós não podemos perder de vista o propósito pelo qual Deus nos colocou nesse mundo. Ele nos colocou nesse mundo, entre outras coisas, usando aqui essa metáfora, para sermos como esse jardim capaz de produzir alimento, capaz de produzir beleza, capaz de produzir sombra, até que, e por fim, um jardim que de alguma forma exale esse bom perfume, como Paulo usou essa figura também lá no Novo Testamento, para dizer que a igreja ela ia se posicionar no mundo na perspectiva de uma igreja que exalasse o bom perfume de Cristo, gerando então, de alguma forma, para as pessoas à sua volta, a capacidade de se encantarem. É um tempo de desencanto. E nós somos chamados, de alguma forma, as pedras saindo fora, a erva daninha saindo fora, de alguma forma a pregar de novo a possibilidade de se encantar com o nosso Criador, se encantar com o nosso Senhor, se encantar com a vida que Ele nos deu, ainda que seja, como nesse texto, um contexto de deserto,
Ainda que seja um momento difícil, é possível. A partir do nosso olhar para Deus, é possível, de alguma forma, produzir nas pessoas a possibilidade de reencantamento com a vida, de revisitação dos seus valores e assim por diante. Mas, em terceiro lugar, esse que nos guarda, quando ele diz assim, olha, você vai dizer lá para o Arão, Moisés, falar para o povo que eu vou abençoar eles e vou guardar eles. A outra metáfora que aparece aqui é também de alguém que guarda ou que cuida, como quem guarda um rebanho. A ideia do pastor, a mesma ideia que aparece lá no Salmo 23. Há um mês atrás, mais ou menos, em uma reunião de oração, nós falamos um pouquinho sobre o Salmo 23 e sobre essa relação entre a ovelha e o pastor. Eu queria retomar rapidamente aqui algumas ideias. A primeira delas, irmãos, é que nós só podemos, de fato, reconhecer no Senhor, o nosso pastor, quando nós nos conformamos com a nossa posição de ovelhas, ou quando nós reconhecemos a nossa posição de ovelhas. Nós só podemos ser guardados por esse pastor quando nós reconhecemos na condição de ovelhas, por exemplo, a nossa fragilidade. A metáfora do mundo animal, a partir da metáfora do mundo animal, apresenta a ovelha como um animal extremamente frágil. Daquele que precisa da figura do pastor, porque senão por conta das suas fragilidades não vai ser possível dar conta da própria vida. E eu queria chamar a sua atenção para isso, porque nós gostamos do Salmo 23, nós gostamos de dizer que o Senhor é o nosso pastor, mas temos dificuldade de assumir a nossa posição de ovelhas. Temos dificuldade de assumir a nossa fragilidade. Temos dificuldade de assumir a nossa limitação. Temos dificuldade de assumir, às vezes, a nossa vulnerabilidade. O momento que nós estamos vivendo é uma grande oportunidade para a gente reconhecer as nossas vulnerabilidades, reconhecer a nossa finitude, reconhecer as nossas fraquezas, não para que isso nos coloque numa posição de inferioridade, mas para que isso nos lembre que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa ou ele se manifesta exatamente no reconhecimento das nossas fraquezas. Ah, como é bom poder ser ovelha. Como é bom descansar nessa perspectiva de que eu não preciso ser forte o tempo inteiro, que eu não preciso dar conta de todas as circunstâncias que estão diante de mim. Aliás, nós não temos controle nenhum sobre essa situação que está agora diante de nós. Isso poderia nos levar para um lugar de desespero. Podia nos levar para um lugar de falta de esperança. Mas olhar para esse cenário, notar a nossa incapacidade diante desse cenário, ao invés do desespero, pode gerar no meu coração, pode gerar no seu coração a lembrança da nossa fragilidade, a lembrança do nosso lugar como um lugar de gente que se coloca na condição de ovelha para ser cuidada, para ser guardada pelo bom pastor. Irmãos, o cuidado de Deus é sobre nós. E como resposta a esse cuidado, não resistamos. Não resistamos a esse cuidado. Nos coloquemos nesse momento com o coração contrito, quebrantado, na posição da ovelha que é frágil e que depende exclusivamente do cuidado do seu pastor. Mas a ovelha também, ela não apresenta apenas a característica da fragilidade, ela apresenta também a característica da falta de direção. Ela precisa também ser guardada, ela precisa também ser cuidada por esse pastor, porque ela não tem senso de direção. O pastor, ele é aquele, se você pegar aqui o contexto, talvez agrícola, pastoril da época, inclusive lá do Antigo Testamento, você vai ver que uma das funções mais evidentes do pastor era o tempo inteiro indicar o caminho, porque senão facilmente a ovelha se perderia. E nós, às vezes, em nome da nossa arrogância, talvez, da nossa vaidade, nós vamos alimentando no coração a sensação de que nós sabemos o caminho. E aí nós vamos nos distanciando do cuidado do bom pastor. Vamos nos distanciando do cuidado do pastor porque achamos que damos conta, que o caminho para nós é fácil de ser discernido, é fácil de ser trilhado. A ovelha não, a ovelha sabe que se ela não contar com a direção do pastor, ela vai se perder na trajetória. É tempo de voltarmos à nossa condição de ovelhas, que necessita do cuidado do bom pastor, para poder afirmar, de novo, com o coração contrito e quebrantado, Senhor, eu não tenho a menor noção
do meu próprio caminho. Eu preciso do Senhor me indicando o caminho. O Senhor próprio se revelou na pessoa de Jesus, e Jesus se revelou na perspectiva daquele que é o caminho, porque nós nos perdemos quando optamos pelos nossos próprios caminhos, quando optamos por achar que damos conta de dar direção para a nossa própria vida. Uma segunda ideia aqui do texto, portanto, é de, além de um Deus que vai nos abençoar, é de um Deus que vai nos guardar. Ele vai guardar a nossa vida como aquele que guarda uma casa. Ele vai guardar a nossa vida como aquele que guarda um jardim. E Ele vai guardar a nossa vida como um pastor guarda ou como um pastor cuida de um rebanho. Em terceiro e último lugar, o compromisso de Deus, que está descrito aqui nessa bênção, é o que aparece aí. O Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre vocês. Que frase linda, que frase bonita, mas qual a ideia aqui? O que Deus quer dizer com faça resplandecer o rosto dele sobre vocês? Ou que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre vocês? Bom, o rosto, que é a ideia de rosto no Antigo Testamento, é a ideia de caráter. Ou seja, rosto é a representação do caráter, é a expressão, a manifestação do caráter. O rosto, de alguma forma, era a descrição do caráter. Ou seja, a ideia aqui é o Senhor faça brilhar o caráter dele sobre vocês, os atributos dele sobre vocês, a vida dele sobre vocês. E aí, na sequência, o resplandecer ou faça brilhar traz a ideia de tornar-se notável. Ou seja, se a gente fosse fazer aqui tentar uma outra tradução para o texto, seria assim: que o Senhor torne notável o caráter dele sobre a vida de vocês. Ou seja, que as pessoas à volta, as nações vizinhas, ao olharem para vocês, olharem para o povo que ali trilhava o seu caminho, ou trazendo para o nosso contexto, quando as pessoas olharem para nós, olharem para o povo de Deus, olharem para a igreja do Senhor, que elas possam ver o próprio Senhor, que elas possam ver a imagem e semelhança do Senhor sendo de alguma forma refletida na minha vida, na sua vida, no nosso jeito de ser igreja. Ou seja, isso me traz à mente, por exemplo, as experiências que Moisés tinha. Moisés ia até a presença do Senhor, e quando ele descia desse encontro, o rosto dele brilhava, e as pessoas então chegavam àquela conclusão: certamente ele esteve na presença de Deus. Porque de alguma forma esse rosto brilhando revelava o caráter de Deus sendo comunicado. O caráter de Deus sendo, de alguma forma, dividido com o seu povo, através dos seus atributos, sendo, de alguma forma, manifestos na vida daqueles que andavam com Deus. Nós já temos falado sobre isso insistentemente, irmãos. No quanto nós estamos, sim, num momento difícil de crise, mas também em um momento oportuno para a gente desenvolver de forma mais efetiva a missão que está sobre nós. A missão que está sobre o povo de Deus, e a missão do povo de Deus é revelar o próprio Deus. A missão do povo de Deus é torná-lo conhecido. E nós fazemos missão de várias formas quando anunciamos esse evangelho, mas também quando vivemos esse evangelho, quando entendemos que esse evangelho, de alguma forma, ele vai ser anunciado ou ele vai ser revelado a partir do caráter de Deus sendo visto na minha vida e na sua vida. Esse povo aqui descrito, por alguns momentos, ele se perdeu na sua missão de tornar o nome de Deus conhecido ou de revelar o caráter de Deus, porque talvez em alguns momentos eles, não entendendo a sua missão, optaram por um discurso de murmuração. Eu não sei se você já notou isso, mas nesses dias, diante de tudo aquilo que nós estamos passando e enfrentando, diante da possibilidade da missão, nós estamos, às vezes, optando pela murmuração. Diante da possibilidade de tornar o nome do Senhor conhecido, através de gente que é luz em meio às trevas, desse momento de trevas que nós estamos vivendo, opta por uma postura de murmuração. De alguma forma comprometendo a chance da missão, a possibilidade da missão. De alguma forma comprometendo a revelação do caráter de Deus através da sua igreja, através da minha vida e da sua vida. Então nós precisamos rever, às vezes, os nossos caminhos, porque esse povo se perdeu na missão.
Eles optaram por um discurso de murmuração, em outros momentos optaram por uma postura idólatra, em outros momentos optaram por uma vida para si mesmos, se achando detentores da vida de Deus apenas para eles, se fechando neles mesmos e não entendendo que um povo que é abençoado por Deus é abençoado por Deus também para abençoar. Que um povo que é guardado por Deus, que um povo que é cuidado por Deus, é cuidado por Deus também para, de alguma forma, revelar esse caráter de um Deus que cuida dos seus. Um Deus que não perdeu o controle da situação, que não perdeu o controle das circunstâncias. Portanto, diante dessa bênção que é sobre nós, do fato do rosto de Deus resplandecer sobre a minha vida e sobre a sua vida, nos dias que nós estamos vivendo, eu queria te desafiar a não murmurar, a não reclamar, a ser uma voz de esperança para o nosso mundo que sofre, que de alguma forma está desesperançoso, para a nossa gente que de alguma forma não tem para onde olhar. Não opte pela murmuração, opte por um discurso de esperança, na possibilidade de um Deus que é real, de um Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Não opte também por um discurso de vida para si mesmo, de achar que essa mensagem é nossa ou só para nós, mas lembrando que essa mensagem precisa ser compartilhada, precisa ser dividida com as pessoas que estão à nossa volta. O rosto de Deus brilhava sobre eles, para que de alguma forma as pessoas pudessem reconhecer a própria vida de Deus. E é isso que eu desejo para mim, é isso que eu desejo para você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor se torne notável nos nossos dias, revelando o seu caráter na minha vida, na sua vida, na vida da sua igreja, para que diante desse mar de possibilidades que a gente está vivendo, o seu nome se torne conhecido, o seu nome seja glorificado, que de alguma forma as pessoas comecem a olhar para o alto, porque elas estão tendo contato com gente que de alguma forma também é a revelação da própria pessoa de Deus na terra. É o que eu desejo para a minha vida, é o que eu desejo para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Na próxima semana nós vamos continuar nesse texto, falando dessa bênção que fala sobre misericórdia. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e o Senhor te traga paz. Continuamos na semana que vem. Eu quero orar com você nesse momento. Quero buscar a Deus com você nesse momento. Quero me derramar com você na presença de Deus nesse momento. Na medida que essa presença de Deus já é real, já é possível, na medida em que esse Deus já resolveu se derramar em nosso favor, nós respondemos nos derramando diante da presença dEle nesse momento também, clamando a esse Deus, clamando pelo seu cuidado e clamando para que Ele nos use nesse tempo, para que Ele nos use nesses dias, para que sejamos de alguma forma um farol para esse mundo que precisa de luz, para que de alguma forma tenhamos uma mensagem de esperança para comunicar nos dias que estamos vivendo. Vamos orar, vamos buscar a Deus nesse momento. Fale com Deus, feche os seus olhos, aí onde você está, coloque seu coração na presença de Deus. Agradeça ao Senhor por essa bênção que é sobre nós, a bênção da pessoa de Deus. A nossa porção é o próprio Deus, a bênção de Deus é o próprio Deus. Agradeça pelo cuidado de Deus. Ainda que talvez você se sinta desamparado, talvez sozinho, desesperado, o cuidado de Deus é sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus está olhando por você, Ele está cuidando de você, como um jardineiro cuida do seu jardim, como um pastor cuida do seu rebanho, como um vigia cuida de uma casa. Deus está olhando para você, os olhos de Deus estão sobre você. Em terceiro lugar, agradeça a Deus pelo privilégio de ser chamado para tornar o nome de Deus conhecido. Agradeça a Ele pelo privilégio de alguma forma ser usado por Deus para mostrar o rosto ou o caráter de Deus para o mundo em que você vive, para o momento em que você vive, para a história em que você está vivendo. Nós estamos diante de um momento histórico. Nós temos a oportunidade de sermos usados por Deus nessa história. Agradeça a Deus, busque a Deus, fale com Ele. É o que nós vamos fazer agora.
Senhor, nós te buscamos nesse momento. Primeiro para te agradecer, porque essa bênção que foi proferida lá atrás incluía a mim, incluía cada um dos meus irmãos, incluía essa igreja. E a bênção do Senhor que se revela aqui em forma de promessa é a certeza da tua presença. Como é bom andar contigo, Senhor. Mais do que os benefícios que chegam até nós através do teu trono de graça, mais do que as possibilidades, como é bom ter a presença do Senhor como a nossa herança, como porção. Isso é o que mais nos importa. Nós queremos o Senhor acima de qualquer coisa. A presença do Senhor é aquilo de mais importante, de mais valioso que nós temos. Obrigado porque essa bênção chega até nós. Nós podemos então desfrutar da tua presença. Nós podemos então andar com o Senhor. Obrigado por esse convite generoso, no qual a sua presença é derramada sobre nós e nós podemos desfrutar desse convite também nos derramando diante da tua presença. A tua bênção é eterna, é permanente, está sobre nós. As circunstâncias podem ser adversas, as circunstâncias podem ser difíceis, céu e terra podem passar, mas a bênção do Senhor permanece, a promessa do Senhor permanece, porque a bênção do Senhor é o próprio Deus, é o próprio Senhor. E nós queremos aprender a desfrutar dessa bênção. Muito obrigado. Muito obrigado também porque o Senhor cuida de nós. Muito obrigado porque o Senhor nos guarda. Muito obrigado porque também essa palavra chega até os nossos dias. E o Deus que nos abençoa é o Deus que nos guarda. É o Deus que cuida de nós, que se coloca na posição de um jardineiro, que cuida do seu jardim, que trabalha no seu jardim, que está com os olhos atentos a esse jardim para que esse jardim cumpra também as suas funções. Obrigado porque o Senhor é o nosso pastor, que cuida de nós, que está atento às nossas fragilidades, que está atento à nossa incapacidade de andar pelos nossos próprios caminhos, que são caminhos de morte. Mas, ao contrário, nos propõe o caminho, nos chama para o caminho, se revela como sendo o caminho para nós. Muito obrigado por isso também, Senhor. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque, em meio a todas as dificuldades, o Senhor está cuidando de nós como aquele que cuida de uma casa também, ou como cuida de uma cidade. E assim nós podemos dormir tranquilos, porque o cuidado do Senhor também repousa sobre nós. Louvado seja o teu nome. Nós te louvamos também, porque o Senhor nos convida para uma missão. O Senhor, de alguma forma, resolveu se tornar conhecido, revelando o seu caráter e fazendo isso, usando as nossas vidas. Pai, obrigado porque o seu caráter se revela agora através do nosso jeito de ser e de viver no mundo. E nós queremos ter responsabilidade com isso. Queremos ser mensageiros de esperança, Senhor. Queremos nos comprometer com essa missão de tornar o nome do Senhor conhecido. Estamos diante de uma grande oportunidade nos nossos dias. As pessoas estão desesperançadas. Eles perderam totalmente, às vezes, quem sabe, o rumo, Senhor. Estão desencontradas, perdidas, Senhor. Nos ajuda, Pai, como povo do Senhor, a sermos usados pelo Senhor, para tornar o nome do Senhor conhecido, para, de alguma forma, tocar a nossa sociedade com graça, com amor, indicando o caminho, revelando através da nossa vida, do nosso jeito de viver, o Deus que nós amamos, o Deus que nós servimos, o caráter desse Deus. Livra-nos, Senhor, nesses dias, de assumirmos um discurso de murmuração. Livra-nos, Senhor, nos nossos dias de vivermos para nós mesmos, mas que não, ao contrário, que nesse mundo desesperado, que sejamos de alguma forma, Senhor, a voz do Senhor para esse tempo. Que a igreja do Senhor seja a voz do Senhor para os seus dias. E que a partir dessa voz ecoe essa mensagem de vida, de graça, de esperança, de amor e de possibilidade quando olhamos para o Senhor. Nós te agradecemos, nós te damos graças, Senhor. Nós te louvamos, nós te buscamos nesse momento. Nós clamamos pela nossa cidade, clamamos pela nossa nação, clamamos pelo mundo, Senhor. Pedimos, Senhor, interfere, Senhor. Coloca a tua mão, Senhor. Pessoas estão enfermas, pessoas estão enlutadas, pessoas estão desempregadas, pessoas estão com a sua saúde emocional comprometida. Ó, Senhor, tem misericórdia, derrama da tua graça, Senhor.
obrigado mais uma vez por essa bênção sacerdotal que é sobre nós. Nós a recebemos, na certeza de que o Senhor tem nos abençoado, de que o Senhor tem nos guardado, que já tem feito resplandecer o teu rosto sobre nós. Por isso a nossa oração e a nossa gratidão nesse dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Amém. Graças a Deus. Que essa palavra, de alguma forma, encontre lugar no teu coração, seja vida para a tua vida. E eu desejo a você um bom dia, uma boa semana, cheia da presença desse Deus, cheia do cuidado desse Deus e cheia da vida desse Deus sendo derramada sobre você. Eu quero agora impetrar a bênção e depois você vai ter mais uma música aqui com o Ministério de Louvor, que essa música também, de alguma forma, abençoe sua vida, seja também uma forma de inspirar o teu coração para essa semana que está aí diante de você. Amém? Deus abençoe, te guarde, que assim seja. Vamos receber a bênção juntos nesse momento. E a graça de Jesus, o nosso Senhor, o amor de Deus, o Pai, e a presença consoladora, poderosa do Espírito Santo de Deus seja sobre você, hoje e por todos sempre. Amém, amém. Uma boa semana. Deus abençoe a todos vocês. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, Veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Te venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus.